Olá, Carla. Olá, Cristina. Hoje, Conversas com Alma, no exterior. Escolhemos vir para Sintra porque entendemos que o tema comunicação pede este contacto com a natureza. Carla, contacto com a natureza, o que é que significa para ti? Bem, o contacto com a natureza significa esta comunicação, que é o nosso tema hoje. E o que é isto da comunicação? Para mim, a comunicação é sempre um diálogo entre nós e o outro, entre nós e aquilo que nos rodeia e portanto, a consciência de quem nos ouve e do que é que nos ouve e para quem é que falamos é muito importante. Na realidade, a minha vida sempre teve a ver com comunicação. Desde cedo trabalhando em marketing, estratégias de comunicação, planos de comunicação, campanhas de comunicação, em agências de publicidade, comunicação de uma mensagem. E essa mensagem, hoje em dia, acaba por ser uma mensagem muito mais humana e por vezes menos técnica. Por isso também o meu percurso evoluiu neste sentido de ir à procura de como comunicar melhor com as pessoas, como passar melhor a mensagem, como usar o diálogo, como usar o body language, como usar a palavra para poder chegar ao outro. Isso toca-me aqui em alguns pontos que me fez pensar um pouco mais nessa comunicação que estavas a dizer. É um bocadinho a forma como falamos connosco em tudo determina muito essa nossa confiança, que tem que vir de dentro, e isso é construído em nós. Como é que se constrói? Constrói-se, por exemplo, pegando aqui neste sítio que nós escolhemos intencionalmente, a natureza, é um sítio extraordinário para nós treinarmos essa comunicação, quer seja através da escuta ativa. Se nós calarmos e ouvirmos assim os passarinhos, estamos a treinar a nossa escuta ativa. Como também ouvir-nos a nós, porque quando o ambiente à nossa volta está em silêncio, nós somos obrigadas a ouvir-nos. E é muito importante nós sabermos o que é que nos dizemos, o que é que dizemos para dentro, como é que falamos de nós, para nós, com que cuidado, com que amor. E o amor é preciso em tudo, não é? Em tudo, não é? em tudo. E falaste aí numa coisa que eu acho fundamental, que é o silêncio. O silêncio é realmente, para mim, a grande descoberta de que é a melhor forma de comunicar, muitas vezes. Quando nós damos espaço à outra pessoa para ela falar, quando nós, com uma presença plena, escutamos aquilo que a outra pessoa está a dizer. E isso, e no coaching, aquilo que eu tenho feito muito ultimamente, chamamos de escuta ativa. E a escuta ativa é, para mim, o princípio básico de uma boa comunicação. Não querer dizer às pessoas aquilo que nós pensamos, mas termos curiosidade de saber o que as outras pessoas nos querem dizer. E depois, com base nisso, desenvolver uma conversas como estas que nós aqui temos. Com alma. Por isso, o silêncio é realmente uma ferramenta de comunicação muito poderosa. E depois há outras formas de nós praticarmos também este autoconhecimento. Há umas formas muito... enfim, podemos falar aqui nas formações, muitas formações que já fizemos, quer em desenvolvimento pessoal na Católica, soft skills no ISEG, outras mais académicas, mas também umas mais alternativas que a mim pessoalmente sempre me disseram muito. Por exemplo, o ano passado eu tirei uma formação em numerologia e já fiz entretanto outro upgrade à numerologia, porque acho extraordinário como é que a minha formação base é de gestão em saúde, e sempre estive assim na gestão de espaços de spa e de bem-estar, mas agora estes números assim de forma mais alternativa, como é que nós descobrimos tanto sobre nós naquilo que são os nossos números e o que é que viemos aqui fazer, e é muito giro isso. Sim, a numerologia, e eu também já fiz numerologia e aconselho a fazer, porque todas estas formas alternativas nos dizem qualquer coisa sobre nós próprios. E eu ontem ouvia um dos discursos da Oprah e ela dizia com muita graça: sorte é quando juntas a tua personalidade ao teu propósito e o sabes comunicar convenientemente naquilo que queres que seja a tua participação na vida ativa, na economia, naquilo que vais fazer profissionalmente. E é muito por aí, é muito pela descoberta do que é que nos faz sentir bem, o que é que nos faz felizes
e onde é que nós sentimos que a nossa personalidade tem maior potencial. Mas depois, se não comunicamos bem, perdemos aí uma riqueza enorme daquilo que queremos passar para fora. Estarmos naquilo que somos realmente, em essência, é isso que nos dá consistência e nos permite chegar ao outro de uma forma quase natural. Quer dizer, as pessoas não procuram em nós algo que nós não somos, procuram algo que nós dominamos, que nós adoramos falar, que temos paixão por falar. E isso é muito, 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 muito importante, nós termos esse conhecimento de quem somos e não querer ser aquilo que não somos. Falar na nossa linguagem, naturalmente, e também a Cristina estava a falar num ponto que partilhávamos há pouco, porque estávamos aqui também nestas coisas alternativas das constelações. Estávamos a falar portanto, eu vou falar na minha linguagem, a Cristina falará no coaching dela e naquilo que ela é fantástica a fazer. Na linguagem universal, porque eu acredito que nós comunicamos mesmo, tal como as árvores comunicam umas com as outras e nós comunicamos connosco, nós comunicamos também com o universo, e quando nós queremos uma coisa, ela realmente acontece. Claro, com muito trabalho, temos que trabalhar muito até lá chegar, mas quando sabemos claramente aquilo que queremos, temos de ser assertivos, dizer, lançar ao universo e vem. E essa assertividade, e há técnicas que se aprendem e com os quais eu tenho trabalhado muito também, em especial com as mulheres, porque as mulheres por vezes têm mais dificuldade nessa assertividade que tu falavas, mas há técnicas e uma delas chama-se comunicação não violenta, ou seja, como é que nós estruturamos um pensamento e uma mensagem de forma factual, primeiro que tudo, quais são os factos, o que é que aconteceu, o que é que provocou em mim, sob o ponto de vista emocional, fez-me triste, deixou-me decepcionada, ansiosa, e depois há um conjunto de necessidades que nós temos enquanto seres humanos. Quais são essas necessidades? Eu tenho a necessidade de estar bem com a Carla, então eu vou-lhe pedir que ela da próxima vez comunique comigo de outra forma, usando outra linguagem. Quando nós o fazemos de uma forma consistente na vida e percebemos aconteceu qualquer coisa, o que é que provocou em mim, o que é que eu precisava para não sentir esta emoção e como é que eu vou pedir à outra pessoa que interaja comigo, isto tanto é muito importante nas relações amorosas como é importante nas relações de trabalho, dizer aquilo que nós precisamos para o nosso bem-estar. Sim, e nessa comunicação é importante nós percebermos onde é que está essa dor, onde é que está essa raiva, onde é que está essa frustração, essas emoções normais de sentir, porque nós somos ensinados desde pequeninos a dizer não chora, não grita, não... Mas se nós tivermos, eu ouvi no outro dia uma live de um amigo que foi meu professor e que se tornou amigo, o Miguel Coelho, se me estiveres a ouvir, um beijinho, Miguel. Ele é especialista em marcas pessoais fortes e é um ser extraordinário, com uma sensibilidade acima da média também. E ele falava precisamente nisso. Se nós sentirmos as 30 e tal emoções, acho que ao longo da vida, a nossa vida é cheia. E, portanto, é bom sentir. E é bom perceber nesta comunicação onde é que está essa dor ou esse sentimento mais denso que me faz ser mais arisca. Ou mais... Eu passei fases assim na minha vida até chegar aqui. Mesmo muito, muito, muito assim. Era um furacão. Até me chamam Hilda Furacão às vezes. Mas também é interessante o que tu estás a dizer e nós escolhemos este local para falar sobre comunicação, porque é importante escolher os momentos e o local onde vamos ter determinado tipo de conversas. E o interlocutor, não é? E o interlocutor. Se sabemos que vamos ter uma conversa difícil, qual é o melhor momento para a ter? Qual é o melhor local? Qual é aquele que nos vai sentir mais relaxadas ou mais em contacto connosco próprias e como é que queremos desenhar esse momento para que ele seja mais consistente com o nosso objetivo final, porque muitas vezes as conversas perdem-se no meio, as pessoas zangam-se com base nessas frustrações, ansiedades, medos, enfim, todo um conjunto de emoções que tomam conta de nós, porque também não pensámos antes de começarmos a conversa e antes de começarmos essa mesma comunicação. A tal intenção que nós falávamos na semana passada e que fizemos hoje aqui, não é? Tivemos a intenção de filmar na natureza, porque queremos passar algumas mensagens que têm a ver com a nossa natureza e que pretende chegar à natureza, à vossa natureza. E com naturalidade. A natureza para mim leva-me muito à naturalidade.
quando nós aprendemos a comunicar e ela passa a ser a forma como comunicamos sempre e não excepcionalmente hoje vou ter cuidado com aquela pessoa ou hoje vou ter uma conversa um bocadinho mais difícil, não. Todos os dias deveremos pensar nas conversas que vamos ter, no sentido de ser natural para nós comunicarmos com o tal amor, comunicarmos com a tal compaixão, comunicarmos com a escuta ativa e comunicarmos acima de tudo com uma mensagem que seja uma mensagem pela doçura e pela positiva e não uma mensagem da zanga ou da raiva ou do ressentimento. Porque é disso que o mundo precisa. Porque não é? isso está dentro de nós, mas esse é o outro trabalho que tem que ser feito, que é o trabalho de estarmos em conexão connosco próprios e em paz. E quando isso acontece, a vida acontece. A vida acontece. E acontece muito rápido, como esta conversa que imagino que esteja no fim. Exato. E, portanto, eu gostava de deixar aqui, porque ouvimos com muita atenção os feedbacks que fomos tendo da conversa do ano passado e aquela... Da semana passada. Da semana Não passada. tarda, já estamos há um ano a fazer estas conversas. Exato. Gostava de deixar aqui como estratégia, na parte que me toca a mim, mais uma vez a consciência. A consciência que conseguimos no silêncio ou na observação. Não precisa de ser sempre a meditação. Eu posso ir a andar de bicicleta e a cantar alto, ou a andar de bicicleta e a observar o meio à minha volta e a praticar essa escuta ativa e a forma, o que é que eu estou a sentir e o que é que eu me estou a dizer. No fundo, esta é a estratégia que eu acho que pode ser eficaz para nós termos a consciência da nossa comunicação. Eu diria que muitas das iniciativas, dos workshops, das sessões de coaching que tenho feito, a comunicação é sempre o elemento principal. Eu disse, e ele disse, ou ela disse, e eu reagi, e aconteceu. E, portanto, acabamos sempre por estar a trabalhar a comunicação e a co-criar em conjunto cenários alternativos, formas diferentes de comunicar, tanto pela palavra, como pelo body language, como pelo tom, como pela assertividade ou a dureza, como pela escolha das palavras, para que essas conversas sejam elas muito mais produtivas naquilo que as pessoas precisam. E por isso a comunicação é aquilo que nos junta como seres humanos, é aquilo que nós mais fazemos e que agora tantas saudades temos com este confinamento, mas é uma oportunidade para olharmos um bocadinho para dentro e para repensarmos a forma como comunicamos e vamos comunicar com os outros quando desconfinarmos em pleno. Partindo daí, partimos para o nosso próximo tema, que é o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento cognitivo, mais uma das vezes uma área que a mim me apaixona e o qual falaremos na próxima segunda-feira. Até lá, muito obrigada. Até lá, beijinhos.